Fala galera, sejam bem-vindos para mais uma aula de fotografia. Essa aqui é a aula número 15 e eu sou o Ale Borges, você já deve me conhecer. E eu vou aqui hoje mais uma vez analisar as fotos dos alunos e dos seguidores. Deixa eu diminuir minha tela aqui. Vou preparar para começar. Vamos lá, recadinhos de sempre. Para você que está chegando aqui pela primeira vez. Essa aqui é uma aula onde eu analiso as fotos das pessoas que me mandam aqui. Então tem alunos, tem seguidores do canal que me mandam as fotos para eu fazer análise. Então eu vou analisar essas fotos, algumas fotos que eu selecionei. E analisando essas fotos eu vou te dar algumas dicas muito legais, vou te ensinar várias coisas bem legais a respeito de fotografia que vão te ajudar a melhorar ainda mais aí o seu olhar e a sua fotografia. Te ajudar a se desenvolver melhor nesse mundo da fotografia. Se você quiser participar dessas análises, você pode me mandar suas fotos. Manda lá no meu e-mail, no aleborges@aleborges.com.br, certo? Essa aqui já é a aula número 15. Então, se você está chegando aqui agora, é provável que você não tenha assistido às aulas anteriores, porque quando uma aula vai ao ar, então se a aula 15 está indo ao ar, é provável que a aula 14 já não esteja mais disponível. Então, se você quiser realmente assistir todas as aulas e não quer perder nada, não deixa de se inscrever lá no site para você poder receber as notificações. Além dessas aulas que eu coloco aqui no YouTube, certo? Essa já é a aula número 15 e que ficam disponíveis aqui publicamente. Eu faço algumas aulas extras em outros dias da semana, que essas aulas eu divulgo somente lá no grupo do Telegram e também por e-mail. Então, se você ainda não se inscreveu no e-mail, se inscreve o seu e-mail lá para você não perder nenhuma dessas aulas extras. Essas aulas extras vão somente por e-mail e somente no grupo do Telegram. Então fica bem ligado nisso aí, certo? Ó, só para você ter uma ideia, a última aula que foi ao ar, uma das últimas aulas foi a aula de Photoshop sobre tratamento de retratos no Photoshop. E a última aula que vai sair do ar logo logo, eu vou tirar ela nos próximos dias, é a aula sobre ensaios headshots aqui do estúdio. Então eu filmei um ensaio completo aqui no estúdio e você vai poder ver na íntegra como é feito um ensaio aqui no estúdio. Então não perde essa oportunidade de assistir essas aulas. E caso você tenha perdido alguma dessas aulas aí, as mais antigas, e você ainda queira participar, ou você ainda queira assistir essas aulas, eu vou deixar um link aqui. Pera aí, ó. Isso aqui tá errado, ó. Esse aqui é o link para você ser notificado, certo? Vou deixar aqui. Link para notificação por e-mail. Então esse aqui é o link que você vai entrar lá para você cadastrar o seu e-mail. blog.leborges.com.br/aula semanal gratuita. E tem um outro link para você que vou deixar aqui. Esse outro link é o link do Foto Startup. O Foto Startup, se você ainda não conhece, é o meu portal de cursos. Então, todas essas aulas que já saíram do ar, elas estão indo lá para o portal de cursos no Foto Startup. Então, entra lá para conhecer. Você vai ter acesso, além de você ter acesso a todas as aulas que você já perdeu aqui, as 15 aulas semanais, além das aulas extras, vai ter outros cursos lá disponíveis para vários níveis diferentes de fotografia. Mesmo se você é um amador, intermediário, se você já é avançado, tem vários cursos lá disponíveis. Então, entra aqui nesse link para você conhecer um pouco mais sobre o Foto Startup. Então, vamos lá, vamos para a aula de verdade agora, né? Deixa eu selecionar aqui. Então, eu selecionei aqui algumas imagens para a gente conversar nessa aula de hoje. Fotos que as pessoas me mandam aqui. Então, tem fotos que são fotos profissionais, tem fotos que são fotos amadoras. Eu não faço distinção aqui, não faço acepção de pessoas. Você pode mandar suas fotos, não interessa qual o seu nível profissional aí da fotografia, tá certo? Então, olha só. Essa aqui é uma foto de criança, né? Eu gosto muito de foto de criança, para quem me conhece sabe que eu tenho muitos filhos, né? São 4 filhos, são 4 crianças em casa, então eu estou acostumado muito a fotografar os meus filhos, fotografar crianças, e eu gosto bastante de fotografar crianças, já trabalhei bastante com festas infantis, já fiz muitos ensaios de família.
né? Hoje eu vivo no mundo dos casamentos, mas mesmo assim eu continuo fazendo fotos de família e aqui no estúdio principalmente. Bom, essa foto eu achei que na questão de composição, enquadramento, ela tá bem equilibrada, assim, não tem, ela tá bem arrumadinha. Deixa eu até fazer um teste aqui só para ver. Ela tá bem certinha na regra dos terços. Eu gosto disso, né? Eu gosto. Tem outros detalhes, por exemplo, o fato de, tipo, o menino ele tá do lado direito da foto, certo? Tá no terço do lado direito da foto e ele tá virado para esse lado. Então eu acho que isso esteticamente ajuda bastante. Seria estranho, por exemplo, se ele tivesse virado para o lado de fora, né? Se ele tivesse mais para o canto. Não sei se deu para entender. Então, assim, isso é uma coisa. Eu estou falando de uma coisa que eu estou vendo aqui que está certo. Eu gosto desse tipo de composição. Outras coisas que me chamam a atenção aqui é que tem outros elementos, né? Tipo, que estão deixando. Eu não sei se isso aqui era um cenário montado para tirar foto, mas tem uns elementos interessantes aqui para fazer retratos de crianças. Eu também não estou identificando aqui qual seria a intenção aqui do fotógrafo com essa foto. Não sei se a foto está tirando foto dos próprios filhos ou se é um cenário montado para fazer fotos de crianças, fazer ensaios, né? Não sei, mas tá bonito, não tá ruim não, tá bem legal. Eu achei interessante. Só tô achando que pela expressão do garoto aqui, ele não tá muito contente não, ele não tá com cara de estar contente em estar participando desse ensaio não. Ou ele, na verdade, ele tá com uma cara de quem acabou de acordar, que tá perdidinho, assim, não sabe nem o que tá acontecendo. Né? Isso acontece muito aqui no estúdio também, às vezes quando os pais, as famílias vêm aqui para fotografar e às vezes vêm de longe, né? Aí a criança vem dormindo no carro, quando chega aqui, putz, leva às vezes 30 minutos, 40 minutos para a criança entrar no ritmo e começar a fazer umas fotos legais. No começo sempre aquela cara assim, cara de quem não está entendendo nada do que está acontecendo, cara de quem acabou de acordar e tal. Ah, mas enfim, mas aí não é aqui o fotógrafo não tem muito controle aqui. Pode até ter, né? Sei lá, de repente se você usar algum apetrecho, usar alguma coisa. Geralmente aqui no estúdio eu tenho muitos brinquedos, né? Meus filhos largam muita coisa aqui, então eu tenho muito brinquedo aqui que eu acabo usando nas minhas sessões para tentar dar uma distraída nas crianças. Né? De repente pode ser alguma coisa. Eu já pensei até em pendurar alguma coisa na minha câmera. Aliás, aproveitando a dica, dar uma dica, ó, essa aqui é a minha câmera, é a 6D Mark II que eu uso bastante aqui no estúdio. Eu fiz uma coisa numa festa infantil recentemente que eu acho que eu vou acabar adotando para outros eventos. Mas assim, na verdade, preciso comprar um suporte para colocar aqui em cima da câmera, um suporte que prende o celular, sabe? A intenção é você prender o celular aqui em cima da câmera. E aí, qual que é a ideia? A ideia é colocar o celular virado para a criança, passando algum vídeo, galinha pintadinha, sei lá, alguma coisa assim, para fazer a criança olhar e sorrir, sei lá, para a câmera. Aí eu fiz isso numa festa infantil recentemente e funcionou muito bem, porque a menina estava chorando bastante, era um aniversário de 2 anos, e ela chorava o tempo todo, mas aí quando ela estava vendo o desenho lá da galinha pintadinha, ela sorria, ela parava de chorar, e isso funcionou muito bem para fazer, principalmente para fazer as fotos aquelas fotos posadas com os pais, padrinhos, né, os padrinhos da criança, os avós, tipo a família, né, no geral ali. Então funcionou muito bem e eu estou pensando em adotar isso para outros eventos, inclusive usar isso aqui no estúdio. Só preciso comprar o suporte. Isso você acha facinho aí no Mercado Livre, sei lá. Coloca um suporte para celular que vai na sapata do flash ali da câmera. Bom, fora isso, uma outra coisa me chamou a atenção aqui, né, nessa foto, que é o flash. Ó, dá pra ver pelo brilho no olho dele. Dá pra ver pelo cat light ali, ó. Tá vendo aquele brilhinho no olho? Que é um flash direto, né? Se você acompanha minhas aulas aqui, eu falo muito sobre isso, sobre o uso do flash, né? Eu não sou fã do flash direto, eu não gosto de flash direto, eu prefiro o uso do flash lateral, fora da câmera, né? Para ter uma luz um pouco mais... Ter uma luz suave, mas que venha da lateral, que dê mais volume nas formas do rosto e tal.
Mas no caso aqui, no caso dessa foto especificamente, não parece que isso é um problema. A luz está bem equilibrada. Eu gostei da luz nessa foto, porque ajudou a equilibrar a iluminação na criança aqui, né? Tem luz nele aqui, e conseguiu equilibrar um pouco com o fundo. Porque pelo que deu para entender aqui, eles estão na sombra, e o fundo ele está bem iluminadão lá, o sol está batendo lá fora e tal. Por que acontece isso? Se você não tiver uma luz, um flash para iluminar aqui a criança, provavelmente você vai ter uma cena escura, aqui, né? Você vai ter uma cena escura e clara no fundo, ou se você ajustar a fotometria da sua câmera para a sua cena principal, você vai ter o fundo estouradão, branco provavelmente, né? Porque tem muita luz lá atrás. E aí você perde o cenário, porque o cenário aqui fora tá bonito e tal. Então aqui o uso do flash aqui contribuiu bastante para equilibrar essa iluminação. Então isso é um recurso que você pode usar. E se você não tem um flash externo para usar, paciência, né? Tipo, você vai investir nisso mais para frente, né? Conforme a sua situação. Mas se você não tem, vai com o flash da câmera mesmo, né? Vai fazer o quê? Não tem outra opção. Não é o ideal para mim, só que no caso eu tenho os equipamentos aqui, eu já estou nessa há mais tempo. Se você está começando, não fique esperando ter um super equipamento, ter todas as coisas na mão para começar a fazer foto bonita. Não é assim que funciona, né? Você tem que aprender a se virar com o que tem, fazer o melhor que você pode com o que tem na mão. Então, se não tem, vai com flash direto mesmo, mas no caso aqui, uma situação dessa aqui, o ideal é usar o flash mesmo, para você poder equilibrar a iluminação do seu primeiro plano com o segundo plano. Tá certo? Fora isso, eu gostei dessa imagem. Vamos lá, para a próxima. Essa foto aqui, seguindo mais ou menos a lógica da foto anterior, deixa eu... Essa aqui tem metadados aqui. Deixa eu descobrir qual é o equipamento. ISO 800, Nikon D7200 com a 35mm 1.8. É uma configuração excelente, né? Uma câmera de entrada aí com uma boa lente 35.8. E aqui o fotógrafo soube usar muito bem o equipamento que ele tem aqui, usou a lente com o diafragma mais aberto para desfocar o fundo está bem desfocadão, eu gosto disso, né? O enquadramento, centralizou o enquadramento, mas não tem nada de errado com isso, nessa situação aqui ficou interessante, eu até cortaria um pouquinho mais aqui, cortaria na camisa dele aqui, né? E o fundo está desfocado, está bem legal, está bacana, eu gosto disso. Aqui no caso, a mesma história da foto anterior, lembra que eu falei da foto anterior sobre o uso do flash para compensar e tal? Peraí, deixa eu... O uso do flash para compensar, na verdade eu acho que pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que deve ser até do mesmo fotógrafo essa foto, que é a mesma câmera. Mesma câmera e mesma lente. Mas enfim, nessa foto aqui, você tem o uso do flash do mesmo jeito aqui. Flash provavelmente disparado para frente, flash da câmera, né? Também o flash ajudou aqui no caso a equilibrar a luz na criança aqui com o fundo. Só que aqui eu acho que o fundo estourou um pouco mais, assim, ficou um pouquinho mais claro, poderia ter ficado um pouco mais escuro. Daí poderia ter feito um ajuste aqui nas configurações, de repente não fechar o diafragma, porque você quer manter esse fundo desfocado, mas aumentar um pouco a velocidade, ou diminuir o ISO, para você ter um pouco mais, melhorar esse equilíbrio e ter um fundo um pouquinho mais escuro. Eu usaria aqui também, quer ver o que eu usaria aqui? Eu colocaria uma vinheta aqui, assim, ó. Usaria uma vinhetinha para dar uma escurecida mais no fundo. Essa aqui? Não, essa aqui mesmo. Eu acho que eu faria isso. Deixaria o fundo um pouquinho mais escuro, né? E tem uma luz nele aqui que tá incidindo nele, tá tudo bem equilibrado, né? E eu melhoraria um pouquinho o contraste só dessa imagem, porque eu acho que ela ficou um pouquinho lavada, assim, eu acho que o flash passou um pouco do ponto.
Eu acho que basicamente é isso. Tem um outro problema de você usar flash direto. Por que eu falo do flash direto, flash fora da câmera é melhor e tal? Que dá pra ver que essa foto está em baixa resolução, mas dá pra ver uma pontinha vermelha lá dentro do olho dele. Aí dá aquele probleminha, aquele problema dos olhos vermelhos, sabe? Que era comum nas câmeras, aquelas câmeras saboneteiras antigas que usam flash para frente. É comum nas fotos de celular com flash e não é comum em câmeras DSLR. Se aconteceu aqui, esse pontinho vermelho é porque realmente você tem que mudar essa posição dessa luz aí. Seria o melhor. Certo? Então, mas o enquadramento tá legal, o fundo tá bem desfocadão, tá bonito. Eu gostei. Na anterior, o fundo poderia ter ficado um pouco mais desfocado, né? Pensando bem aqui, eu não tinha olhado a câmera e a lente. Aqui você tem uma lente 1.8, daria para ter aberto um pouquinho mais esse diafragma aí em 2.8, 2.5, para você ter o fundo um pouco mais desfocado. Ia dar uma sensação de tridimensional melhor, assim. Eu gosto. Isso aí. Ok, vamos para a terceira imagem. Deixa eu ver se eu tenho metadados. Nikon D90 50 1.8, flash disparado, flash para frente também, flash direto. Tem um reflexo de uma luz aqui lateral, não sei se isso é um flash ou é alguma outra luz, mas tem flash direto da câmera e uma outra luz vindo lateralmente aqui, mas que não tá ajudando muito não. 60 5.0, ISO 500. Bom, isso aí, vamos lá. Essa foto aqui, deixa eu falar o que eu acho dessa foto aqui. Eu acho que essa foto, ela tem um potencial ela tem um potencial grande, mas que a princípio, analisando ela, o cara, como se o fotógrafo tivesse acabado de fazer essa foto e tal, eu enxergo essa foto como uma foto bem amadora, né? Vamos lá, estou analisando essa foto como se fosse uma foto profissional, porque eu já vi diversas fotos desse mesmo estilo, né? Que seria não vou dizer uma imitação, mas uma inspiração em fotos de mulheres muçulmanas, né? Tem muitos fotógrafos que fazem que gostam de fazer esse tipo de foto. Eu já vi muitas fotos nesse estilo assim na internet, como é que chama esse negócio? Eu sei o nome em inglês, é o Hijab, que é esse lenço, esse tecido que as mulheres usam para poder tampar o cabelo, para cobrir o cabelo e tal, né? As mulheres muçulmanas. Então eu diria assim, que o que eu entendo aqui, eu vendo essa foto pela primeira vez, eu estou imaginando que o fotógrafo ele viu uma referência na internet e tentou imitar essa referência, que seria uma foto de uma mulher muçulmana, sei lá, alguma coisa assim, um retrato. E ele tentou imitar essa referência. Mas ele se inspirou e tentou imitar, mas o resultado não saiu tão bem quanto deveria. Porque tem vários detalhes, muitos detalhes aqui nessa foto que poderiam ter sido melhorados, mas que não tem nada de errado com isso, né? Se for realmente o que eu estou pensando, se foi um teste, se inspirou, está fazendo alguma coisa, está tentando criar uma coisa diferente, fugir um pouco da caixinha, né? Você tem espaço aí para melhorar bastante coisa. Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode melhorar aqui. Primeiro, coisas que eu sempre reparo nesse tipo, estou analisando, comparando com outras fotos nesse mesmo estilo, tá certo? Só para vocês entenderem. O que eu sempre vejo em fotos nesse estilo assim de mulheres muçulmanas é que o que acontece. Geralmente os tecidos que elas usam para cobrir o rosto são tecidos caros, tecidos muito bonitos, né? E esse tecido aqui que foi usado nessa recriação aqui é um tecido muito pobre, é um tecido muito feio. Desculpa falar dessa maneira, mas realmente esse tecido é um tecido muito pobre, comparado com o que a gente vê nas fotos, nos retratos de mulheres muçulmanas nesse estilo, né? Um tecido é muito pobre e está na cara que ele é pobre. E outra coisa, tipo, tem marcas de amassado aqui e tal, que tem essa outra marca aqui que é das pontas do tecido que não rola, né?
se você está tentando fazer um negócio realmente, vamos supor, sei lá, você está tentando fazer uma foto diferente para, sei lá, mandar para um concurso de fotografia, ou sei lá, para fazer um quadro, para colocar no seu estúdio, não sei. Mas assim, aí esse tipo de coisa aqui, nesse caso, pensando profissionalmente, isso é inadmissível, né? Outros detalhes que me vêm à mente aqui, que me vem à mente. Se a intenção era repetir uma foto de uma mulher muçulmana, você não pode mostrar o cabelo dela em hipótese nenhuma, né? Tipo, geralmente esses tecidos são usados para cobrir o cabelo dela, né? Então tem que cobrir o cabelo totalmente, tipo. Então você teria que ter fechado um pouquinho mais aqui, coberto mais um pouco mais do cabelo dela. Posso estar falando besteira, mas é o que eu penso. Outra coisa, como eu falei da iluminação, flash direto, eu preferiria num retrato uma luz mais suave, não um flash direto duro, luz dura. Eu preferiria uma luz mais difusa, mais suave, vindo da lateral. Você vai ter mais volume nas formas do rosto e essa suavidade vai te transmitir um pouco mais de profissionalismo na foto. Vai parecer mais com uma cara de estúdio mesmo. Não estou dizendo que você tem que usar flash numa foto dessa. Muitas das fotos que eu vejo nesse estilo são fotos feitas com luz natural, né? Vamos pegar como exemplo aí um dos maiores fotógrafos do mundo, o Steve McCurry, que tem muitas fotos nesse estilo, assim, fotos bem com esse estilo cultural, né? Ainda mais de países do Oriente Médio e tal. Ele usa só luz natural. Nunca vi foto do Steve McCurry com flash. Sempre luz natural. Como ele usa a luz natural é outra história, né? Para ser estudada, mas é sempre luz natural. Para ter aquela luz mais suave possível, assim, mais perto da realidade. Outra coisa que me chama a atenção também é o tratamento, porque essa foto ela precisa, como é um retrato e é um close, é uma foto muito fechada, você tem muito detalhe. Você tem muito detalhe aqui na pele dela e que precisa ser eliminado. Se você quer realmente uma foto que vai chamar atenção, você precisa tratar a pele dela aqui, dar um tapinha aqui no Photoshop para dar uma reduzida nas marcas e tal, deixar essa pele mais suave. Então tem várias coisas que vão contribuir para isso também, né? O fato de, assim, esse monte de marcas assim da pele, que são coisas naturais, todo mundo tem, mas elas ficam mais evidentes por causa da luz direta do flash. E outra que se a luz fosse um pouco mais suave, mais difusa, mais lateral, provavelmente você teria isso um pouquinho menos evidente. E outra coisa é você fazer um tratamento que vai diminuir essas imperfeições. Outra coisa também é uma super maquiagem. Eu não vejo fotos de mulheres muçulmanas assim nesse estilo sem maquiagem. A maioria está sempre super maquiada. Elas são, isso eu acho que é algo da cultura. Elas são bem vaidosas mesmo e sempre tem muita maquiagem. Eu separei aqui, eu não separei nada na verdade. Eu separei aqui o site do Pinterest. Deixa eu pegar aqui o site do Pinterest, porque aí eu vou buscar algumas referências aqui só para a gente tentar ilustrar o que eu tô dizendo aqui. Vamos ver o que a gente acha de referências que a gente pode usar como exemplo para essa foto aqui. Deixa eu... não vou conseguir... Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Vou procurar Rejab, que é esse negócio que as mulheres usam aí. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Rejab, não. Vou procurar Portrait. Estou procurando os termos em inglês porque é mais fácil de achar, tá, gente? Rejab Portrait. Aqui você tem várias fotos, retratos de mulheres usando esse lenço na cabeça. Rejab Portrait. Vamos procurar um blue. Vou procurar azul. Vamos ver se a gente acha alguma coisa mais parecida. Ó, essa aqui. Essa foto aqui é super legal. Olha, dá uma olhada nessa foto aqui, olha que interessante, né? É bem aquilo que eu estava falando mesmo. Olha a qualidade do tecido no rosto dela, que chama bastante atenção, porque essas mulheres elas usam realmente tecidos finos, tecidos mais caros, e isso é evidente, inclusive na foto, né? Olha a qualidade da iluminação, né? Uma luz bem mais difusa, não é uma luz direta, mas é uma luz mais difusa. E olha a qualidade do tratamento da imagem na pele. Você não vê imperfeições na pele, porque ela está bem
bem tratada, né? Então assim, essa é uma foto que tem uma cara bem profissional e que seria algo digno assim de você colocar num portfólio, por exemplo. Não estou dizendo que a intenção do outro fotógrafo aqui ou a fotógrafa era realmente criar uma imagem para o portfólio, mas se essa era a intenção de você criar algo para o portfólio, para criar algo diferente, né, e tal, pensa nisso, né? Tipo, esses detalhes contam bastante, às vezes a gente deixa passar despercebido. Olha essa aqui também. Geralmente eu vejo muito assim, isso é como é que fala? Esse foco nos olhos, né? Os olhos estão sempre chamando bastante atenção, né? Mas ó, tecido, de novo, o tecido, a iluminação e o tratamento. Vamos ver outras. Essa aqui é a foto famosa do Steve McCurry, mas aqui é outra pegada, né? Outra realidade. Aqui também, ó. Tá bem legal essa aqui também, luz suave, tecido bonito, tecido fino, né? Essa aqui também tá show. Um foco bem no olho mesmo, assim, nossa, tá muito legal. Olha como a gente acha, putz, é por isso que eu amo o Pinterest, porque a gente acha 1 milhão de referências do que a gente quer, do que a gente precisa, do que a gente tá tentando fazer, né? Olha a diferença do tecido dessa aqui para essa aqui, né? Então assim, essa aqui é famosa, eu não lembro de quem é essa foto, mas eu gosto muito dessa foto. Essa foto aqui é uma referência, inclusive, para esse tipo de foto, né? Essa aqui também, foco no olho. Putz, essa aqui tá sensacional. Então assim, olha, tem muitas referências para serem seguidas aqui. Então, fica a dica. Primeiro, mas deixa eu dar os parabéns para quem fez essa foto por ter tido a ousadia de tentar fazer algo novo, diferente. Não estou falando algo novo, mas tentar fazer algo diferente, sair da caixinha, buscar alguma referência, tentar recriar. É assim que funciona. Tem um livro que eu gosto muito que chama Still Like an Artist, que é o Hobby como um Artista, que fala, que conta que tudo que a gente conhece hoje de arte, que a gente vê de arte, de tudo, é tudo cópia. É tudo cópia. É sempre alguém. Tudo que a gente faz hoje é recriação e é uma reciclagem de algo que a gente já viu antes, né? Então, a vida é assim, e na fotografia é assim, é mais assim, eu acho que até na fotografia. Para mim sempre foi assim, no mundo dos casamentos, no mundo dos retratos, aqui no estúdio, que eu estou sempre tentando recriar referências que eu acho na internet, que eu vejo de outros fotógrafos famosos e tal. Sempre funcionou comigo para casamento, para tudo. Então eu acho que é muito válido a gente ficar, sim, a gente se inspirar no trabalho dos outros e tentar imitar e tentar fazer algo diferente. E com o tempo a gente vai melhorando esse nosso senso crítico, né, de conseguir enxergar esses detalhes. Eu aposto que esse monte de detalhes que eu apontei nessa foto aqui, é provável que a pessoa que fez a foto não tenha se atentado a isso quando fez. Mas agora ela vai se atentar mais. E na próxima tentativa, com certeza, essa foto vai ficar muito, mas muito melhor. Certo? Vamos lá. Outra foto, essa aqui já é uma foto mais caseira, aquelas fotos feitas, tá com cara de ser aquela foto feita com o celular, a pessoa tá na praia, tá de boa, e tentou criar uma foto aí com um contexto interessante. O contexto é interessante, sim, né? Tipo assim, os pés descalços ali no mar, a onda do mar, putz, eu olho para essa foto e me dá vontade de tirar férias, eu tô louco, não vejo a hora de sair de férias esse ano, né? Então assim, é uma foto que desperta alguma coisa, né, em quem tá vendo. Eu tô com, nossa, que vontade que você não faz ideia da vontade que eu tô de ficar de pé descalço na areia, na praia. Tô com muita vontade. Então, eu gosto, eu acho interessante a ideia da foto. Agora tem várias coisas estéticas aqui, vários detalhes de composição que podem ser melhorados muito, né? Deixa eu apontar alguns deles aqui. Por exemplo, né? Essa foto, ela forma um triângulo assim, né? Os pés, né? Porque os pés estão colocados de maneira irregular, não estão simétricos, então ela está formando um triângulo, certo? É isso que eu imagino aqui, um triângulo. Só que o que acontece? Só que a água também está formando um outro triângulo. Assim. Né? Tá numa outra, então você tem uma diagonal assim e você tem uma diagonal assim. Isso, para mim, como é que eu posso dizer assim? Incomoda. Isso me incomoda o meu olhar, me incomoda minha visão. Eu acho que
eu ficaria mais contente com essa imagem ao contrário, né? Por exemplo, esse pé mais para frente aqui, esse pé mais para baixo, acompanhando a mesma linha da diagonal da água. Deu para entender? Parece uma coisa boba, né? Parece chatice da minha parte, mas eu acho que esteticamente teria ficado melhor. Eu acho, né? Outra coisa, apesar assim, como eu falei, essa foto ela é bem interessante e tal, eu teria apostado em outras coisas aqui, né? Sei lá. Talvez um enquadramento diferente, ou sei lá, um ângulo diferente, um pouco mais de baixo, mais próximo da linha da areia. Não sei, eu teria testado outras ideias aqui se fosse eu. Ou talvez eu não teria feito nada, né? Porque se eu tivesse de férias na praia, eu acho que eu não ia nem querer pegar uma câmera para tirar foto. Mas, assim, eu teria postado em outras coisas que poderiam ficar mais interessantes. Eu não tô dizendo, mas eu acredito que a fotógrafa aqui, ou o fotógrafo, tenha feito outras criações aqui. Mas eu teria postado em outras coisas. Outra coisa que me chama a atenção aqui é o movimento da água. Né? Tá vendo que a água tá bem tremidinha e tal. Isso significa o quê? Que a velocidade do obturador da câmera, no caso deve ser um celular aqui, mas a velocidade do obturador da câmera não estava rápido o suficiente para congelar a imagem, mas também não estava lento o suficiente para pegar o movimento certo das águas. Ficou com uma cara de foto tremida, ficou naquele meio termo assim, né? Não era a velocidade tão baixa nem a velocidade tão alta do obturador, e aí pegou um movimento leve assim, mas ficou com uma cara de foto tremida. Eu preferiria algo mais, assim, ou congela ou pega o movimento das águas. Aí tem muitas coisas aqui que você podem ser feitas aqui, várias ideias. Esse sim eu separei algumas fotos aqui, só para vocês entenderem coisas que poderiam ser feitas numa situação como essa aqui. Por exemplo, olha só essa aqui. Vou dar alguns exemplos aqui. Essa aqui, por exemplo, pegadas. Olha que interessante, né? Tipo, pegadas e aí o movimento das águas. É claro que aqui o movimento das águas está com o mesmo problema da foto aqui que eu falei, que ela está tá com uma sensação de estar tremida e tal, né? Porque não está nem uma velocidade alta, nem uma velocidade baixa, mas, enfim. Acho que deve ser chatice da minha parte mesmo. Mas essa ideia das pegadas eu acho legal. Deixa eu ver se tem alguma. Essa aqui, ó, tem algo interessante nessa aqui. Lembra que eu falei do movimento? Por exemplo, você tem a diagonal aqui e você tem a diagonal aqui. As duas indo para a mesma direção. Mas se fechando ali como uma perspectiva, né? Isso é muito legal. É muito melhor do que o ao contrário, eu acho. Né? Deixa eu ver outra referência aqui. Vamos ver. Alguma outra coisa legal. Estava falando de repente fazer algo diferente, né? Por exemplo, isso aqui é algo interessante também, que passa a mesma mensagem, né? Essas de pegadas são sensacionais. Eu gosto dessas fotos de pegadas porque passa uma outra mensagem, né? Uma mensagem de que está caminhando e tal, né? Algo assim. Essa aqui também tá legal, né? Das pegadas e o movimento da água e tal. Essa aqui tá com uma cara de aquelas lentes que distorcem assim, como é que fala? Não seria nem uma tilt and shift aqui, mas seria uma lens baby. Seria uma lente lens baby, por exemplo. Que é interessante também. E outra coisa, quer ver? Tu estava falando sobre velocidade baixa ou velocidade alta, né? Você tem algumas opções, algumas coisas que você pode explorar aqui. Por exemplo, velocidade baixa. É claro que aqui é um pouco mais difícil de você controlar isso na mão, e não é todo celular que tem recursos manuais na câmera para você fazer ajustes. Mas caso o seu celular, se o seu celular for um celular Android, é bem provável que você encontre aplicativos aí para controlar a sua câmera no modo manual, onde você pode controlar a velocidade do obturador, a abertura do diafragma, independente do celular que você tenha. Né? Então aí seria algo interessante de você explorar. No iPhone eu sei que tem, mas eu nunca usei no meu iPhone. O meu iPhone é antigo até, eu nunca usei
nenhum aplicativo desses que controlam os recursos manuais da câmera, então eu não vou saber dizer qual seria o aplicativo, né? Se eu não me engano, quer ver, deixa eu procurar aqui. Google Camera. Se você for Android, se você tiver Android, usa esse aplicativo aqui, Google Camera. O Google Camera é um aplicativo para você fazer um controle manual e fazer várias coisas interessantes com a câmera do seu celular. Eu acho que, se eu não me engano, ele funciona com qualquer celular Android, independente da câmera que tiver. Então, baixe esse aplicativo aqui, Google Camera, que você vai poder controlar o modo manual da sua câmera. E vai poder fazer coisas desse tipo aqui, por exemplo, né? Que é você baixar a velocidade do obturador. Vamos supor que você baixa a velocidade do obturador aí para, sei lá, velocidade 1/15, 1/8, ou até de repente você colocar seu celular num tripé e fazer uma exposição longa de 1 segundo, 2 segundos na sua câmera. Você vai conseguir fazer fotos como essa aqui, por exemplo, que você pega o movimento das águas. Você tem todo o restante congelado, porque as coisas não estão se mexendo, né? Sua câmera está num tripé, e aí a velocidade baixa, ela acaba pegando o movimento das águas, porque ela vai ficar, como o obturador vai ficar aberto durante mais tempo, ele não congela a imagem, né? Ele vai pegar o movimento, e aí acaba dando criando esse efeito na sua imagem, né? Da água se movimentando e tal. E isso é muito legal, eu acho que é um exercício bacana aí para você aproveitar. Olha essa outra foto aqui, que é muito legal, de você pegar o movimento da água e tal, com a foto de baixa velocidade. Quer ver outro exemplo? Essa aqui é um outro exemplo, né? Foto de baixa velocidade. Deixa eu ver se tem uma. Essa aqui está com baixa velocidade, aqui também. Baixa velocidade, você consegue pegar o movimento das águas. Isso é muito legal de ser explorado. Então, mesmo se você tem um celular, baixe então esse aplicativo Google Camera, que você vai ter esse controle aí. Agora, ao contrário, vamos ver ao contrário. High speed. Ao contrário, se você usar uma velocidade alta no seu obturador, você vai ter fotos com a água congelada. E isso também é algo muito legal de se explorar. Tipo, como, por exemplo, fotos como essa aqui, que era um balão de água que estourou. E aí o fotógrafo aqui, com uma velocidade alta no obturador, conseguiu captar o movimento da água congelado. Olha aqui também, né, fotos de splash. Essa aqui, o balão estourando. Putz, isso é muito legal isso aqui. E isso você só vai conseguir fazer com a velocidade alta do obturador. E aqui é alta mesmo, aqui você tem que usar velocidade 1000, 2000, às vezes até mais, né? Isso aqui bem legal também. Então assim, tem muita coisa que dá para você testar e explorar aqui, mesmo se você tiver só o seu celular, né? Fica a dica aí para você, se você tiver controle manual do seu celular, controle manual da câmera do seu celular, testa algumas fotos aí com velocidade alta, velocidade baixa, brinca aí, para você ver a diferença que causa na sua imagem, esse tipo de coisa, né? Aqui no caso dessa foto da praia, eu teria usado uma velocidade mais alta do obturador para congelar mais a água e pegar o movimento da água congeladinho, parado, tipo, e não ter essa sensação meio tremida aqui. Foto macro. Eu não tenho muita experiência com foto macro, mas eu gosto muito de foto macro, né? E aqui é uma foto macro feita com um celular também. Vou até... Que celular que é esse aqui? J6. É um Samsung J6. Eu nem sabia que um J6 tinha essa capacidade toda aí, não. Talvez só se o fotógrafo tiver usando... Não sei se o fotógrafo que está usando alguma coisa, algum acessório para colocar na frente da lente e tal, para dar esse macro, mas ficou muito legal. Tem uma... O que eu gosto dessa foto aqui, o enquadramento, eu acho que tá bacana. Talvez centralizado um pouquinho mais, mas se bem que ele está centralizado. Se pegar o desenho das asas, ele está bem centralizado. As cores estão bem saturadas, isso é muito legal, né? As cores estarem saturadas, porque você tem uma flor rosa com bastante destaque, o verde bem verde, então com certeza rolou um tratamento aqui, mesmo que seja no aplicativo do celular, tá, mas rolou um tratamento para deixar essas cores um pouco mais fortes.
e ficou legal. Então, assim, você tem uma foto macro, você tem profundidade de campo, eu gosto dessa profundidade de campo que separa o primeiro plano do segundo plano, o fundo mais desfocado e tal. E isso no celular você só vai conseguir fazer com uma foto macro mesmo. Dificilmente você vai conseguir esse fundo desfocado aqui, a não ser que seu celular seja mais recente e tenha o modo retrato para poder desfocar o fundo. Mas se não, você não vai conseguir isso aqui naturalmente na sua foto de celular. Celulares com uma câmera só. Então você precisa. Aqui é o fotógrafo que conseguiu porque é uma foto macro. Então você chega. O que acontece? Isso é uma das leis aí da profundidade de campo, né? Um dos fatores que influencia na profundidade de campo. Quanto mais próximo sua lente chegar do objeto que você está fotografando, menor é a profundidade de campo e, consequentemente, o fundo é mais desfocado. Eu explico isso mais detalhadamente no meu curso de fotografia para iniciantes, que é o curso de fotografia básica, que está lá dentro do portal Foto Startup. Entra lá se você tiver interesse em fazer um curso mais completo e mais detalhado assim, sobre fotografia, que aí eu explico bem o que é essa profundidade de campo, né, para você entender como você consegue ter essas fotos com um fundo mais nítido ou mais desfocado. É bem interessante. Mas enfim, não tem muito o que falar dessa foto não, essa foto está muito bem feita. Eu gostei bastante, ela está muito legal. Só senti falta da abelha estar de frente, né? De repente ela podia estar de frente, não de costa. Mas não é algo que a gente controla também, né? Esse tipo de foto. Muito bom, gostei. Essa é a última. Essa aqui saiu até com o nome do fotógrafo aqui. Então eu peço para as pessoas mandarem as fotos para mim sem marca d'água, para que a minha análise seja bem imparcial. Mas no caso aqui o rapaz me mandou com a marca d'água, então não tinha o que fazer aqui, né? Vai com a marca d'água mesmo, vai todo mundo saber de quem é a foto, se eu falar bem ou se eu falar mal. Mas vamos lá. Fotos de dança, de espetáculo e tal, eu gosto desse tipo de fotos. Vou até contar uma história aqui interessante para vocês. Quando eu comecei na fotografia, quando eu só tinha lá uma câmerazinha, na verdade, eu tinha uma DSLR, mas era uma câmera simples, era uma câmera de entrada, e eu tinha acabado de comprar e estava começando a fazer as minhas primeiras fotos e pensando ali, sonhando em ser um fotógrafo profissional. Então eu fotografava de tudo, levava minha câmera para todo lugar e fotografava de tudo. E tudo que eu fotografava que ficava legal, eu jogava no meu portfólio. Então eu comecei a montar um portfólio de fotos de tudo que eu fazia. Então eu fiz um amigo meu me chamou para fazer, não tenho fotógrafo, eu só tenho amigo pobre, né? Então, um amigo meu falou assim, eu vou casar, não tenho fotógrafo, você não quer tirar umas fotos para mim? Eu falei, vou e tiro. Fui e tirei as fotos para esse meu amigo. Né? Festa infantil, no buffet tal, vou lá e faço foto. Vou de convidado numa festa de alguém, eu levava minha câmera e fazia foto. Ia para uma apresentação de teatro na escola das crianças, bora tirar foto, levava minha câmera e tirar foto. Tinha lá uma apresentação de teatro na igreja, né, sei lá, alguma coisa assim, eu ia lá e fazia foto também, só fazia foto, não conseguia pensar em outra coisa, fazendo foto. E dentre essas primeiras fotos que eu fiz, fotos que eu coloquei no meu primeiro portfólio, quando eu montei meu primeiro site, tinham fotos de espetáculo, fotos de uma peça de teatro, que na verdade foi na época, eu acho que, se eu não me engano, era uma peça de teatro que aconteceu na igreja que eu frequentava, e eu levei minha câmera, tirei algumas fotos, e as fotos ficaram muito legais, e aí eu coloquei essas fotos no meu portfólio, no meu site, quando eu comecei a divulgar meus primeiros trabalhos. E na época eu estava procurando trabalho de freelance, porque eu queria entrar mais nesse mundo dos casamentos, eu queria aprender mais sobre casamentos, e aí eu estava procurando trabalho de freelance como segundo fotógrafo, assistente para fotógrafos de casamento. E aí foi bem interessante que, assim, de todos os que eu entrei em contato, o único que me deu a oportunidade na época, que é um grande amigo meu, inclusive, que hoje, né, que é o Ney Fernandes, que ele era um fotógrafo famoso até na época de fotografia de casamento e tal, eu estava começando,
e ele me deu uma oportunidade de trabalhar com ele como segundo fotógrafo e tal, trabalhar para a equipe dele. E quando ele me chamou para a primeira entrevista, a primeira vez que eu fui conversar com ele comentou a respeito das minhas fotos que eu tinha no site, no meu portfólio, principalmente as fotos do teatro, essas fotos que eu fiz no teatro, de espetáculo e tal. Ele comentou da maneira como eu usei bem a luz ambiente, sem usar flash na minha câmera e tal. E ele falou que aquelas fotos chamaram a atenção dele, e por isso ele acabou me chamando para fotografar o casamento com ele. E aquilo foi marcante para mim, né, desde aquela época. Então eu tenho muito respeito por essas fotos. Eu tenho muito respeito por quem pega a sua câmera e sai fotografando tudo que vem pela frente. Porque com certeza isso vai fazer uma diferença. No caso aqui do Lomanto Fotografia, eu não sei se ele fotografou se ele fez essa foto aqui numa apresentação de teatro que ele foi como convidado para assistir alguém, ou se ele estava aqui realmente trabalhando para fazer essas fotos. Mas eu gosto, eu acho interessante, eu gosto de fotos assim, de espetáculos, de dança e tal, de teatro, porque assim, se você souber usar bem a luz ambiente, as fotos ficam maravilhosas. Né? Eu gosto muito de trabalhar, porque a iluminação, se tiver um bom projeto de iluminação cênica ali no palco, putz, as fotos ficam show de bola. Metade do seu trabalho já tá pronto ali, né, que é a iluminação. No caso aqui, mas aí eu tenho algumas observações com relação a essa foto em específico. Né? Eu notei aqui nessa foto, eu não tenho acesso aos metadados dessa imagem, mas eu notei que essa foto foi feita com um ISO alto. E isso trouxe muito ruído para a foto. Tem bastante ruído nessa foto. E isso é uma coisa ruim, né? Tá com cara de ser uma câmera mais antiga, não sei dizer até se foi um celular aqui, não acredito que não. Acredito que foi alguma DSLR, mas alguma câmera um pouco mais, uma câmera, um modelo de entrada, uma câmera mais antiga, e com ISO alto, e que trouxe um ruído muito, mas muito forte. E é ruído mesmo, aquele ruído que até muda as cores e tal. Um ruído muito forte. E esse ruído aqui, apesar de eu não ligar muito para isso, mas esse aqui ele me incomoda um pouco. Esse tipo de ruído. Então eu tentaria evitar aqui o ISO muito alto nessas imagens. Mas como eu falei, eu não tenho acesso aos metadados, então eu não sei como é que estavam as condições de luz aqui. Mas geralmente a gente tem condições de luz boa em situações como essa. Eu vou até mostrar algumas fotos recentes que eu fiz uma apresentação da minha filha, uma apresentação de balé da minha filha, mais nova. Mas eu vou mostrar daqui a pouco. Só terminar de fazer as observações que eu queria nessa foto. Falei do ISO, né? O ISO alto traz muito ruído. O momento clicado aqui, bom, eu sempre clico muito, então faço muitos cliques. Faço cliques em sequência para conseguir pegar um melhor momento. Talvez tivesse um outro momento desse mesmo momento, digo assim, talvez tivesse um outro clique desse mesmo momento que tivesse melhor. Porque, por exemplo, as meninas que estão mais em evidência aqui são essas duas do meio, certo? Elas são quem está no centro sempre está mais em evidência. E essa aqui ela está com o olho fechado, então seria legal tu pegar ela com o olho aberto, não sei. Eu acho que teria sido legal pegar ela em outro movimento ou com o olho aberto. Então deve ter algum outro clique desse momento aqui que deve estar melhor. Velocidade da câmera está baixa, então a foto está tremida, né? No caso, dá para ver pelos pés aqui, né? Poxa, é balé, né? Tipo, é muito legal você pegar a cena congelada, porque tem muitos movimentos, né? Tipo, e coisas do balé que são características e são graciosas, né? Movimentos graciosos do balé e tal. Eu tenho meninas, né, e eu já fotografei várias apresentações assim de balé. Então, assim, seria muito legal você ter um movimento mais congelado aqui, principalmente dos pés, né? Esse movimento aqui não vou saber o nome, te falar o nome qual que é, mas esse movimento aqui, na pontinha dos pés, congelado, fica muito mais bonito. E outra coisa é esse corte aqui nas laterais. Dava para ter aberto um pouquinho mais, ou, de repente, como eu falei, pegar um clique diferente onde as mãos delas estivessem para dentro do enquadramento. Eu não vou nem falar disso aqui, que está aqui embaixo, porque faz parte, não tem o que fazer, né? Se você estiver na plateia assistindo. Agora, se você estiver fotografando profissionalmente, se você estiver ali profissionalmente para fotografar um espetáculo, uma apresentação de balé, né, de dança, um teatro,
Isso aqui é inadmissível, né? Porque se você está profissionalmente, você tem mais acesso a se locomover e fazer fotos melhores. Isso aqui, se você está na plateia, tudo bem, não tem como fugir. Mas profissionalmente isso aqui é inadmissível, né? Que fique claro. Deixa eu mostrar aqui que eu falei de umas fotos, de umas apresentações da minha pequenininha aqui. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Essa aqui é a Nina. Espera que tem alguma coisa errada. Aqui, pronto. Essa aqui é uma foto de uma uma apresentação que aconteceu recentemente aqui de balé da Nina. A Nina ela tem só 3 aninhos. E ela estava lá dançando. Na verdade, ela não estava nem dançando. Ela ficou parada praticamente o tempo todo na frente. Mas pra gente que é pai, tudo é lindo, né? Então, assim, olha só. Aqui nessa foto eu usei ISO 1600, abertura 3.5, velocidade 200. Eu até compensei a exposição para -1. Aqui eu estava usando a minha câmera na prioridade de abertura. Então você tem lá na sua câmera, vou mostrar aqui, você tem aqui na sua câmera, né, os modos. Eu estava usando o modo AV, que é a prioridade de abertura. Ou seja, o que eu fiz? Como a luz ela fica mudando, a luz ficava, uma hora era mais intensa, outra hora era mais fraca, às vezes mudava de cor e tal. Então, assim, eu não tinha como... Se eu deixasse minha câmera no manual, eu ia ter que ficar toda hora fazendo a fotometria e ajustando manualmente para cada clique. Então, eu não queria perder esse tempo. E o que eu fiz? Eu peguei minha câmera e coloquei no modo AV, que é a prioridade de abertura, onde eu defino a abertura do diafragma e deixo a câmera decidir a velocidade do obturador. Na verdade, pensando agora, eu deveria ter feito ao contrário. Eu deveria ter usado a prioridade de velocidade, né? Eu deveria ter usado o modo TV, porque eu priorizaria a velocidade, deixaria a velocidade travada para eu congelar os movimentos e deixaria a câmera controlar a abertura. Mas aí eu acabei fazendo ao contrário, mas não tem problema. No final deu certo. Mas enfim, alguns detalhes que eu quero chamar a atenção aqui. Né? Não é nem questão de enquadramento nem nada, se bem que o enquadramento aqui eu gosto, o enquadramento está bem harmônico. Essa aqui é a foto exatamente como saiu da câmera, não tem tratamento, mas você vê que o enquadramento não está cortando ninguém, está todo mundo dentro do enquadramento, né? Está bem retinho, tem área negativa aqui em cima, então assim, o enquadramento tá bem legal. Mas o que eu ia chamar a atenção aqui? Olha só, essa foto não tem ruído, e como eu estava comentando da foto anterior, né? Essa foto não tem ruído nenhum. Muito pouco, assim. Você vê que mesmo usando um ISO alto, eu estou com ISO 1600 aqui. Mas por quê? Por conta da câmera, né? Não tem jeito. A minha câmera é uma 6D Mark II, ela tem uma capacidade de ISO muito boa. Então se você está usando câmeras mais antigas, você não vai ter provavelmente você vai ter muito mais ruído no ISO 1600 ou mais aqui. Abertura, eu estou usando 3.5, mas eu estava com uma lente 1.8, 85.8. Então eu podia ter controle da abertura aqui para também captar mais luz como eu quisesse. Como eu queria um pouquinho mais de nitidez, não queria perder a chance de ter nitidez na foto, eu deixei a abertura mais fechada em 3.5. Mas, por exemplo, se você está usando uma lente do kit, você vai ter aqui no máximo a abertura 5.6, provavelmente você ia ter que baixar a velocidade ou aumentar o ISO. E é o que provavelmente aconteceu aqui, que eu estou imaginando que aconteceu aqui. É uma lente com uma abertura muito fechada, aí você estava aqui usando 5.6 na abertura do diafragma. O que acontece? Automaticamente você precisa compensar aumentando o ISO ou baixando a velocidade. Aí você tem foto tremida e foto com ruído, certo? Então, talvez o que faltou aqui era uma lente um pouquinho melhor. E tem aquela lente que eu sempre comento aqui, eu falo para todo mundo tem que ter essa lente, que é 50mm 1.8. Se você tivesse uma 50mm 1.8 ali, é uma lente barata, custa aí seus 400, 500 reais, dependendo da marca da sua câmera, e você ia ter uma situação bem mais favorável aqui, tá certo? Então, deixa eu mostrar... que eu falei essa aqui é minha sobrinha, por exemplo, da foto congelada, né? Velocidade alta para você ter a foto congelada, né? Não pegar movimento e tal. Isso aqui é uma coisa importante para esse tipo de foto.
E por que eu estou usando a prioridade de abertura? Porque a luz fica indo e voltando, cada hora está numa intensidade diferente, né? Tem uma outra que eu gosto bastante aqui. Essa aqui. Essa aqui eu ainda vou mexer nela, mas eu vou mexer um pouco, vou mexer no enquadramento dela, vou fazer um corte diferente. Essa aqui está com velocidade de 160, abertura 3.5, 1600. Quando elas foram para o fundo do palco, a foto ficou um pouco mais escura, né? Mas mesmo assim, eu mantive o ISO 1600 para não pegar muito ruído na imagem. E minha pichuca aqui, a Nina, a nossa pipoquinha. Certo? Então assim, uma lente com uma abertura melhor aqui seria uma lente com uma abertura maior, ajudaria bastante nessa foto, porque você teria menos ruído e congelaria mais o movimento, captaria melhor a luz. Né? No caso aqui, essa foto está até escura, eu deixaria ela um pouquinho mais clara e diminuiria um pouco a saturação dessas cores aí. Principalmente o tom de pele. Mas, assim... eu acho que apostaria aqui, acho que a solução aqui seria uma lente um pouco mais... uma lente com uma abertura melhor. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado das análises de hoje. Eu vou deixar aqui... Qual seria a minha preferida de hoje? Acho que a minha preferida de hoje é a foto da Belinha, a macro. Essa foto ficou muito show. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você não assistiu às aulas anteriores, então fica ligado lá no Foto Startup. Se você tiver interesse em assistir às aulas anteriores, tiver interesse de fazer algum curso lá dentro do portal, só entra lá no link e vê o que você acha. Essa foi a aula número 15. Talvez essa semana ainda eu publique uma nova aula extra. Estou pensando ainda qual vai ser o tema, mas eu quero fazer uma aula essa semana extra. E essa aula extra é só para quem está no Telegram e para quem está inscrito no e-mail. Então fique esperto no seu e-mail se você já se inscreveu. Porque nem todo mundo abre os e-mails, né? Essa é a verdade, essa é a realidade. Mas fique esperto lá nos e-mails para você não perder essa aula extra que eu vou fazer essa semana. Estou assumindo um compromisso agora, eu vou fazer. Vou fazer mesmo. Então essa semana vai sair uma aula nova, uma aula extra, tá certo? E, bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado e eu vou ficar por aqui na aula de fotografia número 15. Falou, galera!